1 Coríntios capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo para a capital da Acaia. Ele diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Sente-se, aplauda ao Senhor. Essa palavra é maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, eu me sinto indigno e incapaz de pregar em certos textos da Bíblia, como já confessei para os irmãos quando preguei aqui em Eclesiastes. Apenas um versículo que nós pregamos naquele dia. Mas também há textos como Romanos 1, 1 Coríntios 1 e 2, onde o presbítero César pregou no Embratel de modo profundo, de modo sábio, de modo distinto e incomparável. Então, eu não me atrevo a pregar assim, a não ser depois de muito tempo de estudo mesmo, e como eu digo que sou um anão nos ombros de gigantes, procuro saber, procuro aprender com os grandes servos de Deus, os heróis do conhecimento da palavra, da doutrina bíblica, porque há textos bíblicos que não é porque eles são difíceis. Você viu? Uma leitura simples, você já entendeu tudo. A questão é expor, é explorar a profundidade de tudo isso, que me deixa realmente temeroso, porque a palavra de Deus é muito profunda e eu gostaria de me aprofundar o máximo possível, mas reconheço a minha limitação para isso. Entretanto, eu quero dizer para vocês que não vou deixar de pregar, mesmo que não saia tudo que deveria. Mas, mesmo assim, eu vou falar a palavra de Deus para vocês. Amém? Amém. Se vocês estiverem dispostos a ouvir, permaneçam em seus lugares e prestem muita atenção na palavra de Deus. E o título desse sermão é uma pergunta. Por causa do versículo 2, onde o apóstolo Paulo diz que ele decidiu nada saber entre os coríntios, a não ser Cristo e este crucificado. E a pergunta é, por quê? Por quê? Não é o tema do sermão, não é por quê, né? Por que Cristo e este crucificado? Por que isso? Pois bem, Cristo crucificado, todos nós sabemos que era um tema central na pregação de Paulo, mas não era o único. Paulo não falava somente de Cristo crucificado. Tem gente que acha que Paulo não falava mais de outra coisa, ou de outra forma sobre Cristo. Mas nós vemos Paulo falando do Cristo encarnado, nós vemos Paulo falar do Cristo ressuscitado, nós vemos Paulo falar do Cristo assentado à destra do Pai. Enfim,
Isso é uma questão de contexto e de necessidade. Quando o apóstolo Paulo diz, nada decidi saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado, ele não está dizendo que ele não pregaria sobre outras coisas, sobre Cristo de outra forma. Porém, o que demandava para aquele momento que ele estava escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, era exatamente isso, pelo menos na sua introdução. Porque a confissão de fé básica ou de cristologia que o apóstolo Paulo montou em 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16, ela compõe tudo isso. A confissão, quando ele diz, grande é o mistério da piedade. Paulo está dizendo que o mistério da piedade é uma confissão que a igreja tinha que fazer. 1 Timóteo 3,16. Aquele que foi manifestado na carne, ou, em outro manuscrito grego está, o Deus que foi manifestado na carne. Ele está falando da encarnação. Foi justificado em espírito, ele está falando da vindicação, a corroboração que o Pai deu ao seu Filho, a defesa que o Pai fez do seu Filho por meio do Espírito. Ele foi visto por anjos. Isso aqui está falando de todo o acompanhamento do ministério de Cristo. Foi a anunciação, foi o serviço dos anjos para o seu ministério. Os anjos estiveram com Cristo no seu suplício no jardim. Eles estiveram com Cristo na sua ressurreição, na sua ascensão. 2 homens de branco apareceram para os galileus. E estarão com Cristo na sua volta gloriosa, porque ele virá dos céus com os seus santos anjos, diz a palavra de Deus. Pregado entre os gentios, pregação sobre Cristo. Crido no mundo, aceitação do nosso Senhor. E recebido na glória, a ascensão e sucessão à destra do Pai. Para o apóstolo Paulo, em relação aos coríntios, porém, foi necessário expor Cristo crucificado no início da carta. Em outras partes, inclusive nesta mesma carta, no capítulo 15, o apóstolo Paulo achou necessário falar do Cristo ressuscitado, não é verdade? O maior tratado sobre a ressurreição de Jesus está justamente em 1 Coríntios, no capítulo 15. Mas tudo conforme a sua necessidade, porque o apóstolo Paulo, ele elabora a sua carta de maneira temática e inteligente. Ele mesmo relata quais são os temas em cada capítulo, não só desta carta, mas em todas as suas escritas. Isso não é contradição do apóstolo, apenas o propósito exigiu. Você vê aos Romanos, Paulo falando do Cristo sepultado, capítulo 6. Sepultados com Cristo, nós também fomos no batismo, para que, como o Pai ressuscitou o seu Filho pela sua glória, andemos nós também em novidade de vida. Aos Filipenses, Paulo fala do Cristo exaltado, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Paulo, aos Colossenses, fala do Cristo eterno, e assim, conforme a necessidade. Então permanece a pergunta e nós vamos para ela, para a sua resposta agora. Por que o apóstolo resolveu centralizar o tema de sua pregação aos coríntios no início aqui da carta sobre a cruz de Cristo? Em primeiro lugar, para anular a linguagem e a sabedoria humana. Ele diz isto dos versículos 1 a 5, nós já lemos. O apóstolo Paulo, ele diz que quando foi ter com os coríntios, não ostentou linguagem ou sabedoria. Está falando da humana, não é isso? Isso mostra que ele sabia fazer isso. Eu, quando fui até vós, não ostentei a linguagem e a sabedoria, mas ele podia, porque ele sabia. O apóstolo Paulo conhecia o grego, conhecia os filósofos, inclusive antes mesmo de ir a Corinto, como nós lemos em Atos. Paulo foi a Corinto em Atos 18, mas se você ler o capítulo 17, quando ele esteve no 16 em Filipos, ele foi surrado, preso. No 17, quando ele foi a Tessalônica, ele foi perseguido, depois fugiu para Bereia. De Bereia ele foi para Atenas para fugir da violência dos judeus.
E lá em Atenas, Paulo pregou para os filósofos gregos. Primeiro na praça, e depois o convidaram para o Areópago, o local onde as grandes autoridades da Grécia se reuniam para ouvir os discursos dos homens e julgar este discurso. O discurso de Paulo no Areópago, ele citou poetas gregos como Aretas e Epimênides. Paulo conhecia a filosofia grega. Mas quando ele foi para Corinto, ele disse: eu não quero usar isso. Eu não vou usar, não vou ostentar linguagem e tampouco filosofia. Por quê? Ele disse: para que a sua fé não se apoie na sabedoria humana. Veja como nós, humanos, nós somos o contrário de Deus. Nós nos impressionamos com a sabedoria humana. Nós nos sentimos diminutos perante autoridades ou perante pessoas supostamente inteligentes perante este mundo, sim. Nós nos sentimos pequenos quando se diz: convidaremos um filósofo brasileiro para palestrar para os homens desta igreja. E por aí vem vários nomes que nós temos na filosofia brasileira. Nós nos sentimos pequenos. O homem ostenta um doutorado, um diploma. Mas o apóstolo Paulo, embora tivesse tudo isso, ele disse para os coríntios: eu não me apoiei nessas coisas, porque a fé de um cristão não pode se apoiar na sabedoria humana. Por isso ele não usou a famigerada filosofia grega, ou oratória, ou sofisma, ou qualquer outro recurso retórico para impressionar ou convencer os seus ouvintes, que inclusive gostavam desses recursos. Os irmãos se lembram quando preguei em Tessalonicenses que a história nos afirma que vários sofistas, que eram filósofos da retórica, eles passavam pelas cidades dando suas palestras e cobrando a entrada, Isso não é novo não, meu irmão. Não é novo, eles já faziam isso naquela época. Porém, as pessoas gostavam de pagar por aquilo. E mesmo assim, eles não queriam saber se aquilo que o sofista estava dizendo era verdade, mas sim que impressionava a sua argumentação. Era isso. Eu pago para você ver, eu pago para ver a sua argumentação, para ouvir suas bases, qual é a sua linha de raciocínio. Ainda que não seja nada disso verdade. Isso é sofisma. Sofisma é quando você usa a retórica da filosofia para convencer pessoas daquilo que não é a realidade. E assim havia muito naquela época. Como eu já falei aqui uma certa ocasião da história, de Tísias e Córax, que eram ambos um professor de retórica e o outro seu aluno. E a aula de retórica é isso, é você convencer a pessoa. E no final do curso, então o aluno disse para o seu professor, Tísias falou para Córax, disse: professor, eu não vou te pagar o curso, porque o senhor me deu aula de convencer as pessoas. Então eu estou te convencendo a não pagar o curso. Se eu te convencer a não te pagar o curso, eu mostro que sou um ótimo aluno, então realmente eu não vou pagar. Se eu não conseguir convencer o senhor de não pagar o curso, o senhor não me deu boas aulas, então eu não vou pagar porque você não foi um bom professor. Então, Córax respondeu para ele: você vai me pagar porque foi o que nós combinamos. Pronto. É o pulo do gato. Esse não é ensinado para onça, Conhece essa história também. Se não, deixa para lá. Chega de histórias. O apóstolo Paulo conhecia tudo isso. Inclusive, quando ele esteve em Atenas, em Atos 17, uma cidade antes de ir para Corinto, porque de Atenas ele foi para Corinto, ele debateu com pelo menos duas classes de filósofos. Os filósofos estoicos, seguidores de Zenão, e os filósofos epicuristas, seguidores de Epicuro, que tinham visões opostas sobre
a cosmovisão da vida. Tinha uma cosmovisão oposta acerca das coisas da vida. Zenão ensinava aos seus seguidores que você tem que desprezar os prazeres, focar naquilo que é o seu objetivo e não se envolver com outras coisas que distraiam você. O estoicismo está voltando, né, para os nossos dias. Muitas pessoas estão focando em tudo, claro, menos em Deus, e usando a filosofia estoica como um suporte para ela não se distrair nas coisas de sua vida. Essas distrações são gastos, festas, comidas, bebidas, mulheres e assim por diante. Então essas pessoas estão voltando com os ensinamentos de Zenão, que naquela época já falava isso, bem antes de Cristo. O outro grupo era o oposto. Os epicuristas acreditavam que você deveria aproveitar tudo neste mundo, porque depois você não tem mais nada para prestar contas, você não tem... o seu espírito, ele é intocável. Somente seu corpo que descobre os prazeres desta vida. Você vai perder isso? Então, essas duas classes estavam sempre em debate, e o apóstolo Paulo evangelizou aquelas duas. Inclusive citando, né, os poetas gregos, como eu disse aqui, e falando uma célebre frase que ele disse em Atos 17, 28. Ele disse: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, pois somos também sua feitura, sua criatura, como também os vossos poetas disseram isto. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Uma frase do apóstolo Paulo muito lembrada naquele dia em que ele debateu com aqueles filósofos. Então o apóstolo Paulo sabia de tudo isso. Mas aqui aos coríntios, os coríntios eram gregos. Corinto era a capital da Acaia, que estava próxima à Macedônia, e ao sul tinha a Grécia. As cidades, as regiões mais importantes da filosofia: Acaia, Macedônia e Grécia. E Corinto era a capital da Acaia. Agora veja que Paulo condena completamente a sabedoria humana. Ele denuncia a sabedoria humana e diz que ela não pode entender o testemunho de Deus por si mesma. De fato, a sabedoria humana sempre é oposta ao evangelho do nosso Deus. Queridos, se o testemunho do evangelho de Deus fosse por convencimento de sabedoria humana, então os coríntios, os gregos e os macedônios seriam as pessoas mais prováveis para a salvação, porque eles estavam voltando seus pensamentos às questões filosóficas. Um certo professor meu de filosofia disse para mim, para nós na sala, ele disse que assim como os judeus receberam a lei para conhecer a Deus, os gregos receberam a filosofia também para conhecer a Deus. Foi um tipo de revelação. E então ele mandou que nós fizéssemos argumentos prós ou contra essa frase. Que, se não me engano, essa frase ela é derivada de um pai da igreja antigo chamado Orígenes. Ele disse isso. Gostava tanto da filosofia que ele disse que a filosofia era uma forma de Deus também despertar os gregos para a sua presença. Então, uma resposta minha curta e objetiva foi: eu discordo, porque a lei que Deus deu para os judeus chama-se revelação. Ela vem do alto. E o que os filósofos faziam para descobrir Deus e outras coisas chama-se especulação. Ela vem de baixo para cima. Só por isso. Qualquer humano, não só nação, só pode ter o conhecimento verdadeiro de Deus por meio de revelação, aquela que vem do alto, que vem da iniciativa de Deus. A nossa especulação, seja ela filosófica, sociológica, antropológica, ou de qualquer outra matéria, ou de qualquer outra disciplina, não passa de especulação. E toda esta especulação é vazia sobre Deus, porque o apóstolo Paulo denunciou isso na cara daqueles filósofos em Atenas, quando ele disse para eles que nós estamos nas trevas, na escuridão, apalpando
Deus, querendo encontrar Deus às apalpadelas. E ele diz, mesmo assim, ele não está longe. Deus não está longe, mas o homem não consegue, nem tateando, encontrá-lo. Queridos, essa é uma triste realidade, porém que os crentes não avisam aos incrédulos sobre isso. Os cristãos, eles têm fechado a sua proclamação. Observe que você, ao evangelizar uma pessoa que não tem Cristo, essa pessoa vai dizer para você quantas coisas boas ela faz. Então, essas coisas boas é na opinião de quem? Alguém ser bom é ser bom na opinião de quem? Porque Jesus disse para o jovem rico que só há um bom, que é? Então acabou. Todo o resto é mal. Agora, se todos nós somos maus, e Jesus disse que a árvore má produz frutos maus, não tem como a árvore má produzir bons frutos. Então tudo o que fazemos procede de uma raiz má. Olha, eu tenho um pé de caju lá em casa. Ele raramente conseguiu produzir um fruto sadio. Não me lembro, mas talvez quando era novo. Mas depois que ele adoeceu, nunca mais. Todos os frutos que ele produz já nascem doentes e seguem para a morte, mesmo antes de você poder colher. Nós somos uma árvore doente. Nossa raiz vem de Adão na queda. Ele que foi o nosso representante. E então, mesmo que você dê fruto, seu fruto será adoecido como a árvore. Não presta. Mesmo que eu faça coisas boas na sociedade, tais coisas procedem de um coração doente. Que fruto que procede de uma árvore doente pode ser um fruto sadio? Que obras que procedem de um coração de um homem pecador podem ser boas, irmãos? Podem sim ser boas socialmente. Se eu ajudar uma pessoa que está com fome, ela vai se alimentar, ué. Socialmente é algo bom, mas perante Deus, qual é o valor disso? Deus quer que nós ajudemos uns aos outros. Claro, nós somos seres solidários, porque somos a imagem de Deus. Mas para a salvação, isso de nada adianta. Porque para Deus, uma boa obra, sabe o que é? Em primeiro lugar, ela tem que ser feita segundo a palavra dele. Em segundo lugar, ela tem que ser feita por um novo coração. Deus não aceita a obra feita por um coração caído. Em terceiro lugar, ela tem que ser para a glória de Deus. Os homens fazem coisas boas, entre aspas, mas para a sua própria glória. Então, quando o apóstolo Paulo está agora entre os coríntios, ele diz assim, eu nem desejo falar com vocês palavras de sabedoria, porque senão vocês seriam os mais prováveis. Vocês são realmente os mais inteligentes entre os homens caídos. Os filósofos são realmente as pessoas que mais têm condições de perspicácia, de raciocínio, de especulação do que as outras nações. É exatamente dos gregos que vem a origem matemática, o pai da matemática. Quem é o pai da matemática? Não lembra? Pitágoras. Tem o pai da história. Quem é? Heródoto. Tem o pai da medicina. Quem é? Hipócrates. Todos estes homens, eles vêm de onde? Dessa nação, da nação grega. Agora veja, os irmãos, que se Deus fosse estabelecer o seu evangelho por meio da sabedoria humana, quem estaria na fila da frente? Os gregos. Então Paulo disse, eu sei, mas não falo. Eu sei, mas não falo. Isso aqui dá a impressão para nós que os coríntios exigiam dele. Paulo, que história é essa? Você sempre fala fraquinho, está lá em 2 Coríntios, né, capítulo 11. Os coríntios zombando de Paulo, ele é muito fraquinho na fala. Né? Quando ele está escrevendo, suas cartas são vibrantes, mas quando ele chega aqui, aquele baixinho de 1,5 m, careca, de sobrancelha de
de Sassurana, de Taturana, se encontrando aqui, narigão, cambota, que cara mais desprezível, eles diziam. Diz a história que Paulo era assim, né? Aí minha esposa fala, por isso que ele nunca casou. Bom, de toda forma, ele chegava diante das pessoas e era diferente na sua fala. Os coríntios zombavam disso. Então Paulo disse, não. A salvação não depende da filosofia. Ela depende do poder de Deus. Tiago diz que a sabedoria humana, ela é o quê? Terrena, animal e diabólica. Irmãos, olha a denúncia de Tiago contra a sabedoria humana. Colocamos a filosofia aqui como um exemplo. Mas há vários tipos de sabedoria humana, não só a filosofia. Estamos colocando a filosofia porque foi, naquela época, a mais destacada sabedoria humana que existiu. E Tiago diz claramente para os seus leitores, a sabedoria humana é terrena. Em primeiro lugar, por que ele diz que ela é terrena? Porque ela pertence aqui de baixo. Ela pertence a essa esfera caída em Adão. Em segundo lugar, ela é animal. Por que Tiago diz isto? Porque é uma coisa que não transcende, ela não vai além, ela não pega o campo espiritual, ela fica no terreno aqui. E segundo ele diz, ela é diabólica, ela é demoníaca. Por quê? Porque ela anda de mãos dadas com as intenções de Satanás, com as propostas de Satanás. Veja, por exemplo, quando Jesus Cristo havia dito em Mateus 16, que ele deveria sofrer nas mãos dos principais sacerdotes, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. O que Pedro respondeu para ele? Pedro disse, não, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E Jesus respondeu o quê? Para trás de mim, Pedro? Para trás de mim, Satanás. E por quê? Jesus explica por quê. Porque você não cogita as coisas de Deus, e sim dos homens. Jesus está dizendo, e Tiago aprendeu isso, Jesus está dizendo que o pensamento humano, sem a iluminação de Deus, ele é colega, ele anda lado a lado com as intenções do diabo. Nunca pense você, meu irmão, que esse mundo aí vai desenvolver uma nova era em que todos vão acreditar em Deus. Não pense nisso. Não pense você que este mundo vai inventar um novo tempo em que as pessoas vão gostar da Bíblia. Nunca. Eles nunca vão fazer isso. Observe que desde a queda de Adão até hoje, todo o sistema deste mundo que se levantou foi contra Deus. Nunca foi a favor. Quem era a favor de Deus? Apenas o remanescente. Apenas aquele restinho que Deus segurava, que o Senhor se revelava, que o Senhor mostrava sua graça e misericórdia. Só. Os demais sempre vai mudando. Vai mudando. É a Idade Média, a Idade Antiga, é a Idade do Renascimento, é a Idade do Iluminismo, é a Idade da Era Moderna, é a Era Pós-Moderna, é a Era Altermoderna, era sei lá o quê. Todos eles, nenhum deles está em comunhão com Deus. Todos os tempos do mundo foram anti-Deus, foram anticristo e foram antibíblicos. Sempre. E o apóstolo João diz assim, e o mundo passa, e toda a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está vendo? Compensa ir com o mundo? Para quê? Ainda mais se você viver muito igual o João. Não compensa. Toda hora o mundo está mudando de opinião. Se o João fosse viver, por exemplo, de acordo com as ideias do mundo, ele mudaria de opinião todas décadas, todos séculos. Não, ele mantém uma só palavra porque segue a palavra de Deus que é imutável. Passarão os céus e a terra, mas Jesus disse, minhas palavras não passarão. Por isso a cruz de Cristo. Por isso, em primeiro lugar, para que as pessoas não se apoiassem na sabedoria do homem. Vamos anular a linguagem humana e vamos anular o sofisma. E é isso que Paulo está dizendo. Por isso a cruz. O que mais além da cruz elimina isso, irmãos?
Paulo devia pensar numa coisa totalmente contraposta àquilo que os coríntios achavam que devia ser mais adequado à sabedoria. E o que devia ser mais adequado à sabedoria? Filosofia. Paulo vem com o quê? Com a cruz. Aí ele arrebentou os gregos. Segundo lugar, para mostrar a sabedoria dos experimentados. Versículos 6 a 8. Paulo diz assim: entretanto, olha, apesar de eu não expor a sabedoria que vocês querem, que é a grega, entretanto, por outro lado, eu coloco sabedoria sim, mas entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século. Está vendo? Paulo está dizendo, então quer dizer que a religião cristã não tem sabedoria? Pelo contrário, ela tem. Mas não é a sabedoria deste século. Não é a sabedoria deste mundo. A religião cristã é inteligente. E de fato é a única lógica que existe no mundo. Todo conhecimento de lógica em qualquer outra área de conhecimento é tomado emprestado do cristianismo. A Bíblia chama Jesus de Logos. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Logos é a palavra, é a razão, é o raciocínio, é o discurso. Logos é o entendimento. Logos é a lógica. Nada pode ter lógica neste mundo se não vem da raiz, que é a raiz do próprio Logos, que é Cristo Jesus. O cristianismo desbarata qualquer ciência e qualquer filosofia. Irmãos, pode chamar qualquer ciência, qualquer filosofia para debater com um cristão. O cristão será vencedor. Mas quando se trata de crer, não diz respeito ao intelectualismo, e sim, diz Paulo, ao poder de Deus. Nosso Deus nunca é ilógico. Tem gente que fala assim, as coisas de Deus não têm lógica. Como assim não? Não tem lógica o que você está falando. Mas é claro que as coisas de Deus têm lógica. Ser ilógico é ser contraditório. E aí está uma coisa que Deus não é. Deus não é contraditório, jamais. Agora, Deus, em seus mistérios, Ele faz com que nossa mente, mesmo acompanhando a lógica dele, chegue a um ponto em que ela dá um nó. E ela trava. E Deus diz, daí para cá é comigo. Daí para cá é comigo. E a gente fica, mas as coisas de Deus entram em contradição? Não, nunca. As coisas de Deus é que são verdadeiramente lógicas. Porém, nós temos um limite finito para o nosso pensamento. Então não pense você que você vai conhecer tudo sobre Deus. Você vai conhecer o que for de Deus revelado para você verdadeiramente. Mas totalidade não tem como. A lógica é o próprio modo de ser de Deus, de pensar de Deus, do falar de Deus e do agir de Deus. Seu poder faz parte disso, obviamente, mas a sabedoria de Deus costuma se opor àquilo que o mundo considera sabedoria. Quando Paulo falou de Cristo e este crucificado, ele estava se opondo de um modo mais chocante à sabedoria daquela época, tanto entre os gregos como entre os judeus. Paulo agora mostra que ele está destruindo duas classes. Lá no Areópago foi duas classes de filósofos, os epicuristas e os estoicos. Agora, aqui na carta aos Coríntios, ele mostra que ele também vai destruir duas classes, os gregos e os judeus. Logo quem? A sua raça, o seu povo. Por que Paulo fez isso? Os gregos consideravam tolice ou burrice a crucificação de um Deus. Os judeus consideravam escândalo, tropeço e blasfêmia a crucificação de um Deus. Deus não pode ser crucificado. O Messias não pode vir para morrer. É esse o pensamento do judeu. Então Paulo, sempre que pregava na sinagoga, provava que Jesus era o Messias. Os judeus não tinham palavras para debater com Paulo. Porém, quando Paulo dizia que Cristo foi para a cruz, eles pegavam em pedras para matar Paulo.
Já notou como que Cristo crucificado causa ira, raiva nas pessoas? Por quê? Não deveria ser o contrário? Não foi Ele para a cruz, para morrer pelos nossos pecados? Nós não devíamos nos humilhar por causa disto? Nós não devíamos nos chorar, nos arrepender e perguntar a Ele por que o Senhor foi para a cruz? Eu que devia ir? Mas não, as pessoas odeiam quando falam do Cristo crucificado. Paulo usou exatamente aquilo que para a sabedoria humana era impossível e inaceitável para trazer a palavra de salvação para os escolhidos de Deus. Essa sabedoria não era humana, mas era de Deus em mistério, ele fala isso, que esteve oculta, verso 7, mas que estava pré-ordenada para os salvos desde a eternidade. A bênção gloriosa de Deus é isso, irmãos, que Deus, Ele é tão sábio, que Ele usa uma sabedoria contraditória para os homens. Para quê? Para que os homens não aceitem. E então Ele usa esta sabedoria que os homens em si, em sua sabedoria não aceitam, para salvar os eleitos. Você já pensou que coisa maravilhosa? Essa sabedoria, se os homens tivessem conhecido, judeus e gregos, eles não teriam crucificado o Senhor da glória, versículo 8. E, portanto, este evangelho não seria de Cristo e este crucificado. Seria do Cristo que foi aceito pelas pessoas. Mas a cruz não é escândalo e nem loucura para aqueles que são sábios segundo Deus. Quando Paulo diz, versículo 6, expomos sabedoria entre os experimentados. No grego, a palavra aqui é telos. Telos quer dizer perfeitos. Aqueles que chegaram, aqueles que obtiveram o seu fim, o seu objetivo. Aqueles que alcançaram o propósito. É isso que a Bíblia chama de experimentados. Algumas versões dizem maduros. Com ela, Deus humilhou a sabedoria dos filósofos e dos escribas. Olha o verso 20 do capítulo 1. Paulo diz assim, no versículo 20. Onde está o sábio? O sábio aqui é o filósofo. Cadê? Onde está o escriba? O escriba aqui é o judeu. Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Veja que maravilha. Deus faz com que escribas e filósofos se confundam e os seus pequeninos o encontrem. Queridos irmãos, você não precisa ser inteligente no sentido deste mundo, conhecedor, sábio. Você não precisa de diploma, você não para conhecer Cristo, não. Você só precisa que Ele chegue para você e ilumine a sua face com o Evangelho de Cristo. Só isso. Filosofia não te levará a Cristo. A ciência não te levará a Cristo. Essas coisas que o mundo propõe, eles já propõem justamente porque não querem Cristo. Terceiro e último lugar, o espírito do mundo e o espírito de Deus. Vamos ver isso no versículo 9 ao 12. Paulo diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muita gente pega esse versículo isolado e diz assim, não, meu irmão, ó, as coisas que Deus tem preparado você nem faz ideia. Porque nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem subiu o coração do homem. O versículo isolado diz isso mesmo. Mas e o 10? Diz o quê? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então aquilo que não subiu aos ouvidos, aos olhos e ao coração do homem, Deus nos revelou pelo seu Espírito. O que é que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Eu sei. O homem sem o Espírito não sabe, mas o homem com o Espírito sabe. Porque o Espírito, diz o apóstolo no 11, no 12, no 11 parte B, né? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Meu Deus. O Espírito de Deus penetra, no 10 mesmo, né? Ele fala,
o Espírito penetra até as profundezas de Deus. Coisas que não subiram ao coração do homem, que não entraram em seus ouvidos, e os olhos do homem jamais viram. O Espírito de Deus foi lá dentro de Deus, dentro do Pai, perscrutou tudinho, sondou o Pai todinho por dentro, e veio e revelou para nós. O que é que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Você não sabe? Você não sabe o que Deus preparou para você. Mas o Espírito de Deus vai te revelando. Ele vai te mostrando pela palavra. Agora no verso 12, Paulo diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Deixa eu falar sobre isso para terminar, queridos. Os alemães chamam isso de Zeitgeist, o espírito do mundo, o espírito da época. Paulo diz que não foi esse espírito que nós recebemos. Somente pelo Espírito de Deus que nós recebemos, as pessoas podem conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A sabedoria do homem é paga, a de Deus é gratuita. Tiago diz o quê? 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Paulo diz gratuitamente. Paulo diz que é de graça. Tiago diz que é muito. Paulo diz, você não paga para receber a sabedoria de Deus. E Tiago diz, Deus dá em abundância. Liberalmente é isso. Ele derrama sabedoria sobre você. E a gente fica como, não quer debater com o ateu, porque o ateu é inteligente. A Bíblia diz que ele é tolo. Diz o tolo no seu coração. Não a Deus. Não é inteligente, é tolo. Eu fico com a Bíblia. Agora veja. A sabedoria de Deus, somente os que são nascidos de Deus e espirituais recebem. Mas a sabedoria do homem qualquer um paga. Você tem um dinheiro, você paga um curso de filosofia, acabou. Você tem a sabedoria do homem. Mas a de Deus não. Só quem nasceu de novo. Eu estou falando do alemão Zeitgeist. Por quê? Ele zomba das coisas espirituais. Existe um filme na internet, ele deve ter uns 40 e poucos minutos. Não é um filme, é um documentário na realidade, que leva este nome, Zeitgeist. E ele tenta juntar muitas pessoas para ridicularizarem Cristo, dizendo que Jesus é só uma cópia das antigas divindades do mundo, como Egito, Babilônia, Grécia e outras nações. Não sei se alguém já assistiu esse filme. Se você digitar no Google essa palavra, né, você vai ver rapidamente. Zeitgeist. Escreve com Z-E-I-T. G-E-I-S-T. Ele diz que Cristo é uma cópia de Horus, o deus Sol do Egito. Então, esse filme fez muito sucesso e ele se espalhou rapidamente pelos espectadores do YouTube, porque ele foi lançado no YouTube, dizendo que Cristo era só uma cópia, porque o deus Horus nasceu de uma virgem, e ele é muito antigo, ele é da época do Egito antigo. O deus Horus nasceu de uma virgem. O deus Horus morreu crucificado. O deus Horus ressuscitou o terceiro dia. Então Cristo é só uma imitação de tantos outros deuses que se contavam a mesma história. Muitas pessoas ficaram impressionadas com este filme. Então, dando aula aqui no nosso seminário para os alunos, eu mostrei uma entrevista com o Dr. Chris Forbes, professor sênior do Departamento de História Antiga na Universidade de Macquarie, em Sydney, Austrália. Especialista na história da religião e do pensamento grego. Ele tem também especialidade na história de Alexandre o Grande e do Novo Testamento. Dr. Forbes, ele destruiu o Zeitgeist em menos de 7 minutos, em uma entrevista que ele concedeu a John Dickson, um autor australiano com foco clérigo-anglicano e historiador do mundo antigo, e com foco no cristianismo e no judaísmo primitivos. Ele destruiu.
O documentário tem 43 minutos, a resposta do Dr. Forbes tem 6 minutos e meio. E ele destrói com o documentário inteiro. Então, John Dickson pergunta para o Dr. Forbes assim, então, mas peraí, eles mostram lá que Jesus é uma cópia de Horus, porque Horus isso, a mesma coisa de Jesus 1000 anos depois, 3000 anos depois, não é isto? Dr. Forbes diz, não. Na realidade, essa história de Horus se parece com a de Cristo, porque é a história de Cristo, não a de Horus. Você vê como as pessoas invertem? Elas fazem isso para tentar destruir, para tentar ridicularizar o cristianismo. Mas o cristianismo está pronto, está de pé para qualquer enfrentamento da sociedade. Não é de hoje que eles tentam destruir. O cristianismo foi tentado ser destruído no início, antes de formar a igreja. Na ressurreição do nosso Senhor, os judeus que receberam a visita dos guardas, que correram apavorados da ressurreição, chegaram lá com as pernas tremendo, tudo pálido, quase morrendo de susto, e dizendo para os principais sacerdotes, o homem ressuscitou mesmo, o homem ressuscitou mesmo, o homem ressuscitou mesmo. E ele diz, calma, toma água com açúcar aqui e cala essa boca de vocês. Nós vamos te dar muito dinheiro para nós convencermos seus superiores de não matar vocês, porque naquela época, se dormisse no posto de guarda, morria, a pena era de morte. E eles disseram, nós vamos falar para os seus superiores que vocês dormiram e vieram os discípulos e roubaram o corpo. Mas vamos dar uma quantia de dinheiro para vocês ficarem calados e uma quantia de dinheiro para os seus chefes para que eles também aceitem não matar vocês. Eles já estavam tentando destruir o cristianismo antes mesmo da igreja ser edificada no dia de Pentecostes, irmãos. No dia da ressurreição do Senhor. Agora eu te pergunto, se os guardas estavam dormindo, como é que eles sabiam que eram os discípulos? E se eles estavam acordados, por que deixaram os discípulos roubar? Uma vez que eles estavam armados e os discípulos não. E outra, os discípulos medrosos, que negaram a Jesus na frente de uma menina, e que depois se esconderam nas casas com janelas e portas fechadas, com medo dos judeus, diz a Bíblia. Eles tiveram coragem, eles tinham medo dos judeus, foram lá encarar guardas armados para roubar o corpo de Cristo, arrastar uma pedra de 2.000 quilos. Você está vendo que a tentativa de destruir o cristianismo é sempre a mentira, é sempre o engano, a ilusão. Então esse espírito do mundo, esse Zeitgeist, além de ser anticristão, ele é um mentiroso, é uma farsa total. Isso deve lhe lembrar quem é seu pai. Mas o Espírito de Deus, disse Jesus, este que nós recebemos, Jesus falou, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade você pode receber, o mundo não. O mundo não pode. Jesus disse que o príncipe deste mundo nada tem nele, João 14:30. Vamos embora daqui, porque já vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Você já pensou nisso? Que frase é essa que o nosso Senhor falou? Não é compatível o espírito deste mundo, o Zeitgeist, com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo tem o Espírito de Deus. E o espírito deste mundo pertence ao príncipe deste mundo, e eles são incompatíveis. Mas é o Espírito de Deus que é exatamente o que nos capacita a entender a sabedoria de Deus, e isso de graça, de graça. O Espírito de Deus, além de nos dar sabedoria adequada ao entendimento do mistério do Evangelho, nos dá também poder para fazer grandes milagres. Ele nos capacita a curar enfermos, a expulsar demônios e manifestar as maravilhas de Deus ao pecador. Foi o que Paulo fez e é o que nós podemos e devemos fazer. Deus curou aqui nessa igreja, em menos de 2 semanas, 2 irmãs com problemas naquelas coisinhas que tem aqui, tireoide.
2 foram curadas, com exame e tudo. Curadas. Porque este é o poder. Este é o poder do Evangelho, o poder do Espírito. Não é palavra de sabedoria. Sabedoria a igreja tem. A entidade mais sábia do mundo é a igreja. Ela tem. Mas não é sabedoria deste século, não. É dos experimentados. É daqueles que chegaram ao ponto que Deus queria que eles chegassem. Então pode chamar qualquer um, qualquer sábio deste mundo para debater. Não aguenta. Então vimos nessa mensagem que Cristo e este crucificado não era um tema único em Paulo. Apenas foi o tema mais ofensivo que ele achou para humilhar a sabedoria grega e a judaica da sua época. O Zeitgeist da época do apóstolo Paulo foi humilhado pelo Cristo crucificado. Olha, queridos, Deus humilhar o espírito deste mundo com o Filho dele assentado à sua direita, colocando todos os inimigos debaixo de seus pés, e fazendo ele vir das dúvidas do céu com poder e grande glória, é uma coisa. Isso aí todo mundo vai dizer, mas aí também ele usou toda a força que ele tinha, aí também ele colocou o Filho dele mais poderoso do que isso, levantou o Filho dele e agora colocou tudo debaixo dos pés, ele abusou do seu poder. Mas não. Cristo venceu o Zeitgeist, crucificado. Foi na sua pior fase, na sua maior fraqueza. As pessoas passaram um vídeo do Papa aí falando que Deus foi crucificado em fraqueza. Não está errado, não. É a Bíblia que diz isso. Ah, você viu a blasfêmia do Papa? Porque foi Cristo crucificado. Não, Deus, né? Deus foi crucificado em fraqueza. Ué, está errado, não. Quem falou isso foi Paulo. Foi o apóstolo Paulo. O Papa está certo. Deus, na sua sabedoria, confundiu a mente humana, colocou Cristo, seu Filho, no mais baixo grau de força que existe, isto é, na fraqueza humana, e o levantou na cruz, e mesmo assim derrotou o espírito deste século. Agora imagina Jesus entronizado. Se o Cristo crucificado derrotou todos os poderes, principados, potestades foram colocados debaixo de seus pés. A serpente que mordeu seu calcanhar teve sua cabeça esmagada pelo nosso Senhor. Agora imagina quando ele vier em poder e grande glória. Aleluia! Ele mostrou que a sabedoria e a linguagem humanas são nulas diante da sabedoria de Deus na cruz. Mesmo assim não negou a sabedoria dos experimentados. Afinal, a sabedoria de Deus existe e é a única verdadeira, a que de fato ele considera, mas só concede àqueles que são espirituais. E vimos no final que a luta que há entre o espírito do mundo e o espírito de Deus, e como ele se opõe brutalmente, nunca dará vitória para este mundo. Nunca. Quem está do lado do mundo está do lado do perdedor. Eu lhe dou este aviso para que você venha para o lado do vencedor. E para você meditar, eu deixo essas perguntas. Qual é a forma mais ofensiva de Cristo em sua época ou seu ambiente? Claro que nós vivemos na mesma época aqui, mas vivemos em ambientes diferentes. Talvez você conviva com ateus, e para estes, o Cristo mais ofensivo é o Cristo ressurreto. Pregue-o. Eu lembro de quando eu tinha Facebook, fiz uma postagem, acho que terminei com o Facebook em 2013. Fiz uma postagem colocando assim, Cristo ressuscitado, a pedra no sapato dos ateus. E é óbvio que eles entraram ali e começaram. Ah, mas ressurreição era uma lenda que todo judeu acreditava, porque todo mundo tinha um papo aí de ressurreição naquela época, e bastava falar que fulano ressuscitou, todo mundo acreditava naquela época. Aí me mandaram um vídeo de um neo-ateísta chamado Christopher Hitchens. E eu assisti o vídeo, é isso que ele diz. Repete as mesmas palavras. Então eu respondi para aquele ateu assim,
Engraçado, os judeus acreditarem em todas as ressurreições que haviam naquela época, ou que se dizia haver naquela época, né? Engraçado. Eles acreditavam nas historinhas de fada da ressurreição da filha de Jairo, da ressurreição do filho da viúva de Naim, da ressurreição de Lázaro. No entanto, você não vê seguidores da filha de Jairo. Você já viu seguidores da filha? Nós somos da seita Filhas de Jairo. Ninguém nunca viu isso. Você já viu seguidores do filho da viúva de Naim? Agora os varões, né? Nós somos seguidores do filho da viúva de Naim. A seita do filho da viúva. Você não vê seguidores de Lázaro. Você vê Lazarento, mas seguidor de Lázaro você não vê. Mas por que seguidores de Cristo Jesus? Me explica isso. Por quê? Por que só ele teve seguidores? Por que só a ressurreição dele causou um boom na história da humanidade? Me diga. Por que isso? Pelo menos alguns seguidores destes e outros que foram ressuscitados na mente dos judeus deviam ter seguidores. Jesus é só mais uma ressurreição na mente deles. Por que tanta transformação nesse mundo? Por que tanta gente vindo para o Evangelho mediante essa ressurreição? Então, seu ambiente é de ateu? Ofenda eles. Ofenda eles não com suas palavras, mas com o Evangelho do Cristo ressurreto. Paulo ofendeu os coríntios com o Cristo crucificado e ofendeu os judeus também, porque era um escândalo para eles. Talvez você conviva com gnósticos, não é? Então, para eles, o Cristo mais ofensivo é o encarnado. Pregue o Cristo encarnado. Cristo se fez carne. Isso ofende o gnosticismo. Quem sabe o seu círculo seja o de convivência com materialistas e adoradores do dinheiro. Pregue para eles o Cristo esvaziado. De Filipenses 2,7, a quenoses do Salvador. Ele se esvaziou de tudo. Para cada grupo dos zeitgeist deste mundo haverá um aspecto de Cristo que mais lhe será ofensivo e desafiador. Não são vários Cristos, apenas um Cristo, porém que possa ser pregado e anunciado em diferentes contextos, com a sua vida, sua obra e suas palavras. Para um mundo pecador, feche seus olhos e pense nisto. Para o mundo pecador e que já não mais se importa com a notícia do arrependimento, é necessário que preguemos a Cristo. E este glorificado, que virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Este é o Cristo que deve ser temido pelos ímpios zombadores de nossos dias. O mesmo Cristo que Paulo pregou, que foi crucificado para salvar o pecador de sua condenação, é o mesmo que condenará aqueles que não se arrependerem de suas iniquidades e blasfêmias. A cruz do Cristo crucificado que Paulo pregava tem uma mensagem de esperança, mas também de ameaça. A mensagem de esperança é que ali na cruz, ele sofreu a ira de Deus e pagou toda a pena do pecado daqueles que nele creem. Mas a mensagem de ameaça é que o sofrimento que ele teve ali, não apenas visível aos olhos dos homens, mas o sofrimento da ira de Deus recairá sobre todo aquele que se mantiver rebelde contra o Filho de Deus, conforme João 3,36. Cristo crucificado é maravilhoso, mas só para quem crê. Para os rebeldes é uma ameaça terrível. Por isso que Paulo disse naquele dia: eu me proponho nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.